Olá, está começando mais um Conexão 3, um podcast do Observatório do Terceiro Setor. E o tema de hoje, como sempre, né, foi um tema pesado, pesado. Um tema forte, parece de filme, mas é uma coisa que acontece, infelizmente, no cotidiano de todos os países do mundo, né? Tráfico humano, gente. A gente conversou, chegou a abordar com a Ivanise sobre o programa sobre desaparecidos e recentemente a gente está tendo tantos casos de tráfico humano, né? Os 2 brasileiros. E a gente trouxe uma convidada de peso para conversar aqui com a gente, hein? Graziela Rocha, diretora de Relações Institucionais da ASBRAD, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Doutora em Política Social pela UFF, com 15 anos de experiência no desenvolvimento de políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Seja muito bem-vinda, Graziela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, e eu sempre falo que o meu trabalho é desalinhar chakras. Realmente eu não falo de coisas alegres, né? Quando eu falo, e até para o espectador que está ouvindo a gente, então assim, se prepara, porque a gente vai desalinhar os chakras, mas alguém tem que falar sobre isso, né? Sobre essa realidade saber, né? Que está aqui, né? O público do Conexão já está acostumado com nossos temas, já né? tem chakra desalinhado, né? Já estão acostumados, né, gente? Só fala de tema leve aqui. Bom, com 15 anos de experiência, como você começou assim? Como você falou, é um tema pesado. Como você começou nessa área de tráfico de pessoas? A forma que eu entro no tema do tráfico de pessoas, eu começo primeiro como pesquisadora, mas tem uma espécie de chamado, assim. Eu estava terminando a minha graduação, eu sou graduada em comunicação social, e o tema da minha pesquisa para o TCC era responsabilidade social empresarial. Então, fazendo pesquisa, eu, na minha vida burguesa, em Petrópolis, que nunca tinha tido contato com nenhuma mazela social, eu li uma revista que falava sobre trabalho escravo contemporâneo. E eu imprimi aquela revista, e naquela noite eu li a revista toda, eu fiquei sentada no chão. Primeiro eu senti muita vergonha por nunca ter ouvido falar que a escravidão não tinha sido abolida, que nessa nossa espaço-tempo a gente tem pessoas em situação de trabalho escravo. Então, primeiro, eu me senti muito envergonhada enquanto ser humano, e eu não sei explicar, me deu uma coisa aqui no meu coração e eu falei, eu não sei como, quando, onde, mas eu tenho certeza que é com isso que eu vou trabalhar na minha vida. E, de fato, até hoje, eu trabalho com esse tema a minha vida inteira. Então, eu terminei minha graduação. Na sequência, eu entrei no mestrado na Federal Fluminense, e o tema da minha pesquisa era trabalho escravo contemporâneo. E tem até um fato curioso, porque quando eu cheguei, eu nunca vou esquecer, o primeiro dia de aula, todo mundo reunido, e eu falei, aí cada um contava um pouco da turma qual era o seu objeto de pesquisa, e eu falei, eu vou pesquisar trabalho escravo contemporâneo. E aí todo mundo começou a rir. Do meu lado tinha um colega. Tinha um colega que ele ainda é meu amigo, ele é historiador, e ele falou assim, olha, desculpa te informar, mas está meio anacrônico, porque a escravidão ela foi abolida, não existe trabalho escravo contemporâneo. E eu falei, olha, eu estou aqui para isso mesmo, para criar o objeto e para mostrar que sim é o objeto de academia. Então, eu comecei como pesquisadora, e aí, na sequência, eu já entrei, eu fui chamada para trabalhar na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, onde eu fui superintendente de Direitos Humanos. Eu trabalhei por 3 anos lá, então lá eu ajudei a construir a primeira comissão de erradicação do trabalho escravo do Estado do Rio de Janeiro. O núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Rio de Janeiro, a gente fez plano estadual, o primeiro plano estadual de enfrentamento ao trabalho escravo do Rio de Janeiro. Saindo do Rio de Janeiro, eu fui trabalhar em Brasília. Uau. Eu trabalhei no Ministério da Justiça, na coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Aí fiquei um período lá em Brasília e vim para São Paulo. Trabalhei no núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui do estado de São Paulo. E, enquanto eu estava no núcleo, eu fui chamada, eu já conhecia a Dalila Figueiredo, que é presidente da ONG ASBRAD, que é onde eu estou hoje, e a Dalila me chamou para vir para a ASBRAD, isso foi em 2015, e eu estou até hoje na ASBRAD. E aí, paralelo ao trabalho da ASBRAD, eu desenvolvo bastante consultoria para as organizações das Nações Unidas, então é um projeto. E aí, o que eu tenho, eu acho que
é muito bacana, porque eu tenho uma visão meio 360 graus. Porque eu tenho uma visão de pesquisadora, eu tenho uma visão de gestão pública, porque eu entendo de gestão, porque eu trabalhei com gestão, né, estadual, federal, mas a minha casa é aqui, onde eu estou, que é a sociedade civil. Né? Então, a gente é muito forte em advocacy. Que ótimo. E você falou eu senti vergonha, mas você sabe que toda matéria que o Observatório faz sobre trabalho escravo, os comentários vêm, nossa, mas eu não sabia, mas a escravidão já foi abolida, tal. As pessoas não têm consciência. Não tem. E você falando de universitários rindo sobre trabalho escravo. O assunto é tão absurdo, e por que não divulga tanto assim? Olha, eu já tenho uma trajetória grande, né? Nesse tema, eu posso te dizer. Então, há 15 anos atrás, quando eu estava começando meu mestrado, de fato não era nem objeto de pesquisa. Nossa. Hoje a gente tem muita tese, muita monografia. Eu acho que o cenário mudou muito e já é ponto pacífico que tem um lugar na academia. A gente tem núcleos de pesquisa, a gente tem o grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo da UFRJ, que é a minha casa, da onde eu bebi muito dessa fonte, que é um dos mais tradicionais do Brasil. Então, a gente está numa trajetória de visibilidade. É um processo. Política é assim, né? A gente vai caminhando e vai ganhando espaço, mas a gente ainda tem muito o que avançar, e eu acho que a gente vai falar bastante disso hoje, né? Com certeza. E como foi seu primeiro contato, assim, com as pessoas que foram escravizadas? Como que foi isso, esse seu primeiro contato com a realidade mesmo? E aí tem a minha experiência pessoal e tem a experiência da ONG, que eu acho que eu também preciso falar com um certeza. pouco da Asbrad que eu estou aqui representando. Então, a Asbrad, ela é uma das primeiras organizações da sociedade civil que trabalha com o tema do tráfico de pessoas no Brasil. Nossa, que importante. O que acontece? A Asbrad foi fundada pela doutora Dalila Figueiredo, ela é advogada e assistente social, e por um conjunto de advogadas, fundada em 1993, e aí, por estar em Guarulhos, a Asbrad, ela nasce como uma organização de defesa da mulher, né, da infância e da juventude, mas o grande foco, naquela época, não existia nem Lei Maria da Penha. Uau, é verdade. 93. Então, assim, muitos casos de mulheres assassinadas, que as mães iam atrás de justiça, e aí tinha aquela coisa da defesa legítima, defesa da honra. Então, a Asbrad, ela nasce com esse viés de proteção da violência baseada em gênero. E está em Guarulhos. Que em Guarulhos, que tem em Guarulhos? O maior aeroporto da América Latina. Nossa, é verdade. E aí, por conta do trabalho que a Asbrad já sabia, a Asbrad começa a ser muito requisitada aí no aeroporto, isso na década de 90, para dar conta de muitos casos que chegavam. E chegava naquela época com um relato, né? Olha, eu tive uma proposta, fui para fora, me dei mal, fui torturada, estuprada e não tenho o que fazer, não tenho família, não quero entrar em contato com a família, o que eu ia fazer, e não se tinha a menor ideia do que fazer, e não se tinha uma clareza internacional do que é esse tema, porque começa a se falar no Protocolo de Palermo. A gente tinha alguns outros tratados internacionais anteriores, mas o principal é o Protocolo de Palermo, que ele é do ano 2000. 2000? 2000. Meu Deus! Que traz uma concepção global sobre o tema do tráfico de pessoas, ratificado pelo Brasil em 2004. Então, a Asbrad ganha uma sala pela Infraero e pela Polícia Federal dentro do aeroporto. E começa a atender. E aí ela fica por 11 anos fazendo esses atendimentos, então tem muitos atendimentos que a instituição fez. E aí começa em interconexão, e muita gente nem lembra disso, né? Se os jovens estiverem assistindo, naquela época não tinha nem internet. Não tinha. Então, assim, a gente não conseguia, a instituição, né? Não conseguia nem se conectar com outras instituições. Não era assim que você joga no Google, tráfico de pessoas e vou entender. Então, foi toda uma construção, e a Asbrad, ela é muito importante em todos os marcos que a gente tem na política nacional, desde a ratificação do Protocolo de Palermo, a primeira política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, os 4 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A Asbrad sempre esteve presente, fazendo aquilo que a gente no terceiro setor chama de advocacy.
que é incidindo politicamente para que o governo faça ações em prol dessa causa. Então, a gente é muito, muito conhecido, tanto no âmbito nacional e internacional, por essa nossa luta. Então, tanto no atendimento direto às vítimas, no trabalho de base que é feito em Guarulhos, tanto nessa ação mais estruturada, que a gente trabalha em parceria com muitas outras organizações da sociedade civil, é claro, a gente não tem protagonismo nisso, mas a gente trabalha em conjunto para fazer essa incidência política. Nossa, então, é uma grande trajetória. E a gente também é conectado, hoje a gente também é conectado pela Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres, a gente está conectado com mais de 90 organizações da sociedade civil no mundo todo. Então, a gente desenvolve várias estratégias regionais aqui da América Latina, globais, para fazer essa incidência de forma mais global. Por mais que a Asbrad está fazendo isso há bastante tempo, é uma coisa recente, né? É um combate recente isso. E tenho certeza que isso já acontecia bem antes. Por que começou a perceber isso só por volta de 90? Depois dos anos 2000, né? Então, que eles tiveram... Que absurdo, gente. Eu fiquei passada com isso. O que acontece? Quando a gente fala de tráfico de pessoas, a gente tem que lembrar o seguinte. Não existe nenhum período histórico que a gente vá analisar que o ser humano não tenha inventado uma forma de explorar outro ser humano. Nossa, então, se você triste, for é verdade. Antes de Cristo, na Grécia Antiga, você perdia uma batalha, você virava escravo. A gente tem que lembrar que a gente teve 300 anos de escravidão legalizada aqui no Brasil e por aí vai. Então, assim, qualquer período histórico que a gente estudar, existe esse fenômeno de um ser humano criando uma historinha para explorar o outro ser humano. E o tráfico seria a forma de levar essa pessoa que vai ser explorada de um canto para o outro, né? Então, o que a gente vê desses crimes, que antes nem era crime, né? Desses fenômenos sociais, o tráfico / trabalho escravo, é que ele sempre existiu e que conforme a sociedade vai mudando, o ser humano vai utilizando o que existe, vai criando estratégias para criar uma forma de explorar pessoas. Então, isso é uma coisa que sempre existiu. Então, não é de agora. Agora, talvez a gente está colhendo frutos, porque quem não vê, só fala assim, nada acontece, nada foi feito, tá? Mas a gente tem aí 30 anos de trabalho de formiguinha para trás. E eu acho que assim, agora a gente está numa fase, não é que tenha mais casos. A gente tem mais casos revelados. Porque são casos subnotificados. Então, conforme a gente vai revelando casos, a sociedade vai tendo uma sensação que está tendo mais tráfico, mas não necessariamente. O que a gente tem é mais casos identificados, mas aquilo que está subnotificado a gente nem sabe. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente está colhendo frutos de todo um processo que vem de muito tempo, muita força da sociedade civil e agora está tendo visibilidade e apontando que a gente tem muita coisa para fazer, né? Mas os casos são revelados. Meu Deus. E aqui no Brasil, quais são as principais... Para onde levam essas pessoas que são escravizadas aqui? Qual que é o principal destino dessas pessoas? Então, o Brasil, ele tem uma peculiaridade. Porque é difícil a gente encontrar porque quando a gente trabalha com o tema do tráfico, a gente tem que pensar assim, a gente está falando de um crime que ele acontece, um aliciamento num ponto A. Nossa, muito importante você falar. Seja nacional ou internacional. Então, tráfico não quer dizer que é só internacional, existe tráfico interno também. Sim. Então, assim, a pessoa é aliciada num ponto A, transportada, explorada num ponto B. Seja lá onde for. Sim. Então, é um crime que ele acontece numa cadeia. E aí, é difícil a gente encontrar um país que tenha a característica de aliciamento e exploração acontecer dentro do próprio país. Porque, normalmente, é assim, tal lugar, você vai me falar uma região do mundo, eu vou te dizer, esse lugar, normalmente, é um lugar de origem. O outro é local de destino. Origem quer dizer o lugar que as vítimas saem. Destino, lugar que elas são exploradas. Então, a maioria, assim, vai ter os lugares que são mais força no destino e mais lugares que são mais fortes na exploração. E isso tem muito a ver com a economia. Países mais pobres, locais de destino, países mais ricos, local ou que tenha um desenvolvimento industrial, alguma coisa assim, local de exploração. O Brasil ele tem essa peculiaridade, porque a gente é país de destino,
que isso quer dizer? Brasileiros saem do Brasil e são explorados em outros países. Sim. A gente é país que brasileiro explora brasileiro. Uau. Isso é raríssimo. Eu nem conheço muitos países que acontecem isso. Porque normalmente você vai explorar o migrante. Você não vai explorar... Vi casos já de venezuelanos, mas assim, você não vai explorar a pessoa do seu próprio país. A gente tem muito assim, Brasil, China, Índia, que acontece o nacional explorar o nacional. Mas a gente tem essa característica, brasileiro explora brasileiro. Triste. E os brasileiros em situação de tráfico para fins de trabalho escravo é o número que a gente tem de maior caso revelado. Uau. Eu não posso dizer que é o que tem mais brasileiro em situação de trabalho escravo, mas o que a gente tem de casos revelados, o maior número é de brasileiro explorando brasileiro dentro do Brasil. Nossa, que triste, gente. Então, brasileiro explora brasileiro. Então, a gente tem brasileiro que sai do Brasil e é explorado em outro país. A gente tem brasileiro explorando brasileiro dentro do Brasil. A gente tem migrantes que vêm para o Brasil e são explorados aqui no Brasil, tanto por brasileiros quanto por outros migrantes. Então, o Brasil é um país de horror, tá o Brasil, então. Origem e destino de vítima e também só de passagem. Porque muitas vezes as vítimas estão vindo para cá e querem ir, por exemplo, para a Argentina. E aí só vai passar pelo Brasil para fazer uma mudança de documentação, alguma coisa assim, e vai para a Argentina. Ou que o Brasil é um local de passagem para tentar a rota para os Estados Unidos ou para algum país europeu. Então vem para cá para fazer como rota, troca de documentos, algum outro crime e passa. Então, o crime para a gente ele é realmente muito, muito complexo. Então, é país de origem, destino e trânsito. E tem um porquê disso, esse show de horror aqui no Brasil? Falta de impunidade, falta de leis? Porque até o Padre Paulo falou disso. Falou que muitas vezes usam aqui o Brasil como país de passagem. Sim, para tráfico humano. Tem uma coisa do posicionamento geográfico. Ah, sim, que é rota. Que é rota, né? Que não é só o Brasil, né? Aí tem 12 países em volta, né? Para ir para os Estados Unidos, que é geralmente o maior objetivo. Então, tem uma coisa geográfica. Tem uma outra coisa que isso... Tem muita lenda urbana e talvez a gente fale disso aqui, mas isso não é uma lenda urbana. O passaporte brasileiro, ele é o mais valorizado do mundo, por quê? Por quê? Por quê? Você sabe? Não faço ideia. Por quê? Por quê, gente? Nós, brasileiros, não temos o rosto do brasileiro. Miscigenação. Nós somos miscigenados. Então, uma pessoa com feição japonesa é brasileira. Sim. Uma loura do olho azul é brasileira. Uma pessoa negra é brasileira. Verdade. Uma pessoa indígena é brasileira. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sou vira-lata brasileira. É isso. A gente não tem cara. Olha, os traficantes pensam até nisso. Pensa nisso, porque aí falsifica o documento como passaporte brasileiro ou tenta pegar, porque vai se passar por brasileiro. Independente da característica. Independente do fenótipo da pessoa. Sabe o que eu queria... Então, isso é uma das questões. A outra questão que a gente não pode negar, a certeza da impunidade. Né? Isso é um outro fator. A gente é um país muito desigual. Lembrando que o Brasil não é um país pobre, ele é um país desigual. E as desigualdades, elas criam uma cultura escravocrata muito forte. Então, a gente tem, por exemplo, a questão do trabalho doméstico, que faz parte, está introjetado na nossa aura. Essa coisa de naturalização da exploração do trabalho doméstico. Direto então, pega caso de trabalhadora doméstica que o patrão não deixa sair. Crianças, né? Então, a gente tem um fator social aí, histórico, de desvalorização e de saudosismo da escravidão, de uma elite exploradora muito forte. Também muito recente, que aboliu, aboliu entre aspas. Então, isso também é um fator que não dá para considerar. Então, é multifatorial. Não dá para a gente falar, o Brasil tem essas características por uma razão. Não. E também é um erro quando a gente fala o Brasil. Porque o Brasil não é
uma coisa, né? O Brasil é um país continental e em cada lugar que a gente está tem uma característica, uma forma de exploração e uma história aqui. Então, se sai do sul é totalmente diferente do norte. É uma história, a gente tem estados que são mais de destino, estados de exploração, estados de passagem, então do balacobaco. O que eu queria abordar é como os traficantes chegam nessas pessoas, porque eu vejo geralmente as matérias que falam igual desses 2 brasileiros que foram trabalhar, de meninas que são exploradas. Eu vejo muitos comentários, ai, que idiota, quem cai nisso? Nossa, porque tem muito... quem faz esse comentário não tá então em desespero. Então eu queria que você explicasse como os traficantes chegam, porque parece que eles usam bastante rede social, enfim. Usa o desespero das pessoas, né? Desespero das pessoas por emprego. Como esses traficantes chegam nessas pessoas? Como eu falei, qualquer momento histórico, o ser humano inventou uma forma de explorar outro ser humano para ganhar uma vantagem. E a gente vê que esse fenômeno ele vai se adaptando à realidade. Então, vou trazer o exemplo para vocês. Quando veio a pandemia, tudo ficou fechado. Sim. E a gente que trabalha com o tema do tráfico, até em conexão com outras organizações da sociedade civil, eu lembro até de uma reunião que a gente fez para tomar café no Zoom, assim, e com outras ONGs, e eu lembro da gente refletindo isso, falou assim, então não vai ter tráfico de pessoas, né? Porque ninguém pode andar... E eu preciso tirar a pessoa de um lugar para o outro para explorar, então, de boa. Assim, a gente... Vamos ficar relaxados um tempinho, tempo de descanso. Tempo de descanso, não vai ter trabalho pra gente, né? Acabou o tráfico, vai ter outros crimes, mas tráfico acabou. Lê do engano. Nossa, o ser humano, na pandemia. O ser humano, ele é muito inventivo e ele construiu outras formas de aliciamento e de exploração que a gente não conhecia e que é uma novidade para todo mundo e que está todo mundo correndo atrás de entender. E aí eu trago aqui o tema da tecnologia. Porque o que aconteceu, qual é o principal legado da vida pós-pandêmica? A entrada tão massiva das redes sociais e das ferramentas de interação tecnológica que tinha. É porque tudo acontece muito rápido e entra tão fácil na nossa vida que a gente não tem muito tempo de reflexão. Mas, assim, já existiam as redes sociais, já existia a forma... Mas hoje faz parte da nossa vida, é quase uma extensão de nós mesmos isso. Então, se criaram ferramentas, sites que possibilitam. A gente já sabia, antes da pandemia, que a internet, as redes sociais, a tecnologia digital era usada para aliciamento. A novidade não é só para o aliciamento, é também para a exploração. Caramba! Então, a gente teve muito boom de violência doméstica, atrelada com a exploração. Em outras palavras, companheiros obrigando as suas mulheres a gravar conteúdo pornográfico para ganhar dinheiro, porque agora a gente tem plataformas que vendem esse tipo de conteúdo. Então, a gente teve um boom disso, de pessoas em situação de cárcere privado, dentro de casa, sendo obrigado a produzir esse tipo de conteúdo. A gente tem um boom de pessoas buscando conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes. Nossa, que horror. E aí a gente vê aí mães e pais colocando as crianças em situação de abuso para vender o objeto disso. Nossa, não, peraí. A mãe, o pai, os responsáveis filmando os próprios filhos sendo abusados? Bebezinho. Nossa. Então, nossa, eu fiquei até arrepiada agora, isso é inimaginável isso gera um comércio. Você não tem noção da quantidade de dinheiro que gera esse tipo de conteúdo, da venda desse tipo de conteúdo e da troca desse tipo de conteúdo. Bebê sendo abusado. O mais chocante é que se estão fazendo porque tem demanda. Não, e tem demanda. E tem demanda. O mais chocante é ter demanda. Então, novas formas, tanto de aliciamento quanto de exploração. E sem contar que naquela época, assim, o isolamento, aí quem tinha... Aí que aumentou, porque as pessoas estavam em isolamento geográfico e não tinha como pedir socorro. Então, na agricultura, em tudo, então aumentou muito. A forma de explorar ficou facilitada com a dificuldade de locomoção. Olha que loucura. E a gente não esperava por isso. Você pensa que não... Nada. Olha, agricultura que horror. também? O ser humano, ele é muito inventivo para explorar outras pessoas, né?
Você sabe, você falou das crianças, eu lembro que eu tenho uma amiga que ela foi comissária nos anos 90 e ela saiu porque ela entrou em depressão profunda. E ela falava muito de crianças dopadas em voos internacionais. E ela, às vezes, ela chegava lá na polícia do país e falava alguma coisa, então não, deixa. E era nítido que a criança estava dopada e tal. E ela falou até que outros colegas de trabalho dela falavam, mas a gente tem que ficar lá, depois a gente tem que ficar mais 3 dias no país, se a gente for relatar, não sei o quê. Então fazia meio vista grossa. E ela contou que uma vez entrou para Paris, um voo, das décadas de 90, um casal com um bebê. E o voo são horas, né? E eles não trocaram a criança, eles não alimentaram a criança não acordou em nenhum momento, e ela achou aquilo muito estranho. E ela falou, não, eu vou relatar, isso tá estranho, a criança no mínimo tá sofrendo um abuso, 14 horas de voo e não alimentou. Bom, resumindo, a polícia foi lá, a criança estava morta e estava cheia de droga. A criança morreu, eles colocaram droga na criança e costuraram. Olha o absurdo. Então, assim, ela falou, isso eu relatei em um. Quando não estava no voo, as pessoas não queriam, porque você fica lá com a polícia, tem que dar depoimento, você tem que ficar no país. Então, as pessoas faziam vista grossa. E você falando dessa rede de exploração de crianças, imagina quantas crianças não sofreram com isso. Mas eu quero voltar para concluir a tua pergunta, foi como que os aliciadores agem, por que as pessoas caem nessa? Sim. Né? Porque fica naquela assim, de fato, o julgamento, né? A culpabilização da vítima. Sim, mas uma coisa eu falo com certeza. Eu, você, quem está assistindo a gente, qualquer pessoa pode ser vítima de tráfico de pessoas. Isso daí é independente de posição social, independente de raça, cor, gênero e dinheiro no banco. Isso daí é independente. Mas é óbvio que pessoas em situação de mais vulnerabilidade, quanto mais pobre a pessoa for, quanto mais pertencente a grupos minoritários, mais vulnerável essa pessoa fica. Mas qualquer pessoa pode ser vítima de tráfico de pessoas. A gente tem modelos famosos, atores famosos. A gente teve um caso agora de um ator muito famoso na China que foi vítima de tráfico no Myanmar. Nossa! A gente tem um caso de piloto de avião que foi vítima de tráfico de pessoas. Então, assim, isso é muito importante você falar isso. Independente da profissão, do status, qualquer pessoa pode ser. Por quê? É uma rede, né, que normalmente atua e eles identificam a vulnerabilidade da vítima. E essa vulnerabilidade, ela pode ser econômica. Então, assim, uma pessoa que está passando fome, qualquer proposta, ela vai aceitar porque não vai estar com fome. Então, ela está numa extrema vulnerabilidade. Uma pessoa, você pensa assim, uma menina que cresce num lar que os pais estão numa situação de violência doméstica, ou a própria mulher que está ali na situação de violência doméstica. Qualquer proposta, qualquer príncipe encantado que aparecer na porta, a pessoa quer fugir daquele local. Então, a violência, independente de ser rico ou pobre, a violência coloca essa pessoa numa situação de vulnerabilidade. Mas os traficantes, eles pegam um elemento em comum, que esse elemento está em comum em qualquer finalidade do tráfico, desde a agricultura, modelo, TI, o que for, é o sonho. Então, ele vai identificar a tua vulnerabilidade maior vai ser o teu sonho. Qual é o teu anseio? E quem não tem o anseio de ir para outro lugar, conhecer outro país, outra cidade, sair do interior, ir para a cidade grande, ter uma vida melhor, ganhar mais dinheiro, é legítimo esse anseio das pessoas. Então, o traficante ele vai pegar esse anseio e vai customizar a proposta. Então, e as formas de acesso ficou muito facilitado. O que a gente sabe pelas pesquisas internacionais é que, assim, o maior aliciador que a gente ainda tem, ainda é revelado, ainda é pessoa da proximidade. Então, é o primo, o vizinho, a pessoa que alguém conhece, a maioria ainda é. É uma pessoa que foi e fala, não, vai lá, pô, eu fui, foi tranquilo, que isso faz parte do processo. Então, normalmente, assim, eu te trafico, vamos supor, pegar o exemplo de uma exploração sexual. Eu vou te colocar numa situação de exploração sexual, você vai ficar um tempo
abusada, estuprada, passando um inferno, mas depois de um tempo você vai sair e naquele processo eu vou te colocar para cometer crimes no meio, para você se sentir culpada. Então, além da exploração sexual, vai ter uma venda de drogas, alguma coisa assim, sim, participar de uma negociação de venda de armas, alguma coisa bem feia, que a pessoa sabe que ela está fazendo parte daquilo, e aí depois de um tempo eu vou te chamar e falar assim, olha, você já está enrolada. Você vai pra cadeia. Se a polícia te pega, você participou disso tudo aqui, você é tão criminosa quanto eu sou, vai lá e traz 10 e você ganha comissão. Caramba. E aí a pessoa volta naquela perspectiva de tieta chegando na Agreste, contando vantagem, ostentação, que minha vida foi muito tranquila, foi muito fácil, vamos lá, eu participei por isso. Então, assim, essa figura desse tipo de aliciamento próximo ainda é o que mais tem. Mas as redes sociais, elas vão conectando as pessoas e cada vez mais a gente vai identificando outros padrões. Então, a gente tem em plataformas de anúncio de trabalho com cara de pau. Eu já peguei, assim, anúncio que a gente fez denúncia para a Polícia Federal, perfeito, eu não quero falar o nome da plataforma, mas assim, a maior plataforma de anúncio de trabalho que existe. Todos sabem. Lá nessa plataforma, com página mesmo, com tudo. Então, assim, hoje não existe uma rede social que não seja de alguma forma. Aquele que as crianças fazem a dancinha, o tempo todo tem aliciador lá, todas. Eles estão em todos os lugares. Todos os lugares eles estão. Não é aquele negócio que a gente tem da lenda urbana de... Passou uma van preta, te coloca lá pra dentro e você vai embora. Não, o que eu fiquei assustada é pessoas de perto. Mais assustador desse jeito. É de perto. É primo, vizinho, Porque isso. a pessoa só vai se dar conta. Amigo de infância. Olha isso. Ainda que a pessoa fala, não, foi fulano que eu conheço que eu conheço desde criança, imagina. Não tem problema nenhum. Que horror. Isso é gravíssimo e é muito bom alerta para as pessoas que estão assistindo, que tem muita gente que provavelmente está correndo o risco de virar... vítima do tráfico humano e tá achando, não, imagina, não vou cair, é meu vizinho, é meu amigo, é meu primo. E assim, eu fiquei, juro, passada. E não, eu achei não que eram só pessoas isso, desconhecidas. né? Líderes religiosos. Líderes religiosos? E de todas as religiões, não quero ser preconceituosa. Não, sim. Por isso eu tô falando assim no genérico. Que grave. Porque a gente tem pastor, pai de santo, tudo. Hindu, tudo. Que a pessoa, vamos para lá para fazer o trabalho missionário, que e chega Deus, lá. A pessoa vai em trabalho missionário e fica, e chega, e aí tem ameaça, e a ameaça não precisa ser uma arma na cabeça, a ameaça sua alma vai para o inferno. Você vai para o inferno, então toda uma lavagem cerebral, entrega seu dinheiro todo, entrega seu cartão de crédito, entrega seu Bolsa Família pra gente, jornada de trabalho exaustiva. Que horror! Nossa, eu tô passada com esses dados. Porque a pessoa, é como você falou, chega no ponto fraco da pessoa. Então fala, não, Deus quer que você faça isso. Isso, se você não fizer, sua alma vai para o inferno. E as pessoas acreditam. Acreditam, e aí não precisa ter uma arma na cabeça. Não. E aí, para você ter a materialidade dessa exploração, é muito difícil, porque a pessoa não está em cárcere privado, ela não está com uma arma na cabeça. O link aí de garantia da exploração é a lavagem cerebral. E como que salva essas pessoas? São os parentes que dão... Essas normalmente são os próprios parentes, né, que começam a fazer a denúncia. Sumiu, não fala com a família, a pessoa fala que não quer falar, mas aí depois a pessoa tem algum momento, assim, normalmente é quando chega em exploração extrema e sai dessa situação, mas é dificílimo de provar, dificílimo de ter a condenação, é muito complicado. Que horror. Nossa, esse da religião eu não sabia, só sabia da parte de trabalho escravo, principalmente na parte lá do Sudeste Asiático. E eu te falo que essa é a forma mais fácil de aliciamento com base na fé. Se você tem fé em mim, você se entrega por inteiro. Manipulação da fé é a coisa mais fácil que tem de ser feita. Que horror, né? que triste. Eu sei que você já deve ter visto vários casos assim absurdos, mas qual que foi um que te chocou aqui para você contar, que você falou, nossa, o que é isso? Eu trabalhei com um caso que a finalidade do tráfico
era, porque a nossa lógica, assim, na teoria do tráfico é uma ação, um meio e um fim. Eu faço alguma coisa, uma proposta, alguma coisa, tem um meio, ou eu translado essa pessoa, acolho, faço alguma coisa com uma finalidade de. E aí a finalidade normalmente, trabalho escravo, e aí em qualquer forma de trabalho, exploração sexual, remoção de órgãos, servidão, adoção ilegal. Então tem as tipificações que está no nosso artigo 149A do nosso Código Penal e no Protocolo de Palermo, que é o documento internacional que fala, então fala dessas finalidades. E nas finalidades não tem a finalidade de tortura. Tortura? Para fins de tortura. Caramba, sabe aquele filme O Albergue? Sei. Então, às vezes eu não tive coragem de assistir. Às vezes a arte imita a vida, mas a vida imita a arte. A gente não existe sabe. Isso. A gente não sabe quem nasceu primeiro. Eles sequestravam as pessoas para ficarem torturando, para pessoas sádicas ficarem torturando até matar a pessoa, porque eles gostam sem finalidade. De maldade. Eu gosto de torturar a finalidade da tortura. E eu peguei um caso desse. A pessoa sente prazer em torturar. Então eles pegavam na cidade, as pessoas chegavam na cidade e eles sequestravam essa pessoa e ficavam torturando até matar com vários modos que eu nunca pensei. Tortura por tortura. Tortura por tortura. Ela gosta de torturar. Ela falou que ela ficava rodando, era uma brasileira que ficava rodando em casas em vários países europeus, que pessoas riquíssimas pagavam. E aí ficava lá no quarto, você tinha uma hora com essa pessoa lá, e você podia fazer o que você quisesse com essa pessoa. E tinha as coisas de tortura, bater, fazer o que você quisesse, cortar, ela era toda cortada. Meu Deus, que horror. Assim, é inimaginável. Esse eu acho que é meu caso mais emblemático, porque ele é um negócio que você não para pensar. Não. Você fala, caraca, para fins de tortura, eu não estudei isso. Né? Para fins de tortura. Para fins de tortura. Existe realmente gente que paga para torturar. E como que essa pessoa foi salva? Essa menina foi salva? No caso, ela fugiu. Ela conseguiu fugir e tal. Que triste. Meu Deus, que horror. Assim, passado mesmo. Dos programas do Conexão, acho que esse foi o mais que a gente já ouviu tanta coisa aqui, mas para fins de tortura, você ser traficado para ser torturado. Então, até matar, né? Como no filme também. Mas a gente tem um outro fenômeno que tem acontecido agora, que eu tenho prestado atenção e tentado entender mais, estudar mais, porque é isso. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com tráfico de pessoas, né, e eu trabalho com pesquisa, atendimento de vídeo, né, advocacy, né, é muito mix as coisas que eu faço, é que esse tema, ele me desafia a estudar o tempo todo. Exato. Porque eu tenho que aprender coisas o tempo todo que eu não sabia, e é o tempo todo. Eu tenho que ficar estudando coisas para entender esse fenômeno. Então, uma das coisas que tem me chamado a atenção agora é os jogos com as crianças. Que aí é uma outra forma de exploração que não necessariamente vai não vai ter mais o translado da pessoa. Então, talvez não seja nem o tráfico, porque eu nem preciso mais mexer a pessoa do ponto A para o ponto B. Ela vai estar sendo explorada dentro da casa dela. Sim. E a finalidade de exploração, a gente associa exploração com grana. Né? Eu ganho dinheiro de alguma forma com essa pessoa. Mas a gente tem visto pessoas fazendo grooming. Grooming é aliciamento online. Com crianças e adolescentes, para incentivar essas crianças e adolescentes para fazer jogos perigosos que levam ao suicídio. Meu Deus. Aquilo que pegaram, acho que foi o ano passado, do Discord. Isso. Que teve um grupo do Discord. Isso, mas não é só no Discord que isso tem sido feito. E aí você vê que a finalidade nesse negócio não é ganhar dinheiro, que é o que a gente está acostumado. Vou transformar que eu vou ganhar dinheiro. Capitalismo puro. Não, é perverso. Eu não ganho nada, mas eu vou incentivar essa criança a se suicidar. Porque só para ter o prazer de ver uma criança uma se coisa matando sádica. O líder de um grupo do Discord, ele foi preso na própria reportagem. Lá ele estava totalmente debochado. Debochando dos jornalistas, debochando que estava sendo preso. É uma finalidade de exploração
que a satisfação é o prêmio ali na exploração, não necessariamente o dinheiro, que é o que a literatura caracteriza o tráfico. Então, a gente tem um conjunto de fenômenos que estão acontecendo que a gente não está conseguindo nem nominar isso. Que casinha que bota isso? Isso é tráfico, isso é exploração de criança e adolescente, isso é tortura. O que é isso? Não tem nem nome exatamente para e casinhas e formas de combate, mas faz parte desse mesmo fenômeno, que é de uma pessoa entrar na mente da outra pessoa, convencer essa pessoa de fazer alguma coisa que eu quero que ela faça para me dar uma satisfação. Uma satisfação, um prazer. Então, assim, psicologicamente faz parte do mesmo fenômeno. Psicopata, né, gente? A sociopata, desculpa, não sei se é o termo certo de falar, mas uma pessoa que vê prazer em uma criança se matando, torturar a outra. Eu vou até falar de um outro caso que uma vez o Observatório fez uma matéria e a pessoa falou, nossa, mas será? É verdade? De tráfico de órgãos, que a Polícia Federal soltou uns dados aí que teve um ano que acho que 5% ou 6% do tráfico humano aqui no Brasil foi para traficar órgãos. Vocês pegaram também? Já? Não, eu nunca trabalhei com nenhum caso de tráfico de órgãos. Bom. E aí eu tenho algumas ressalvas quando a gente fala de tráfico de órgãos, porque o tráfico de órgãos é aquele que dá mais gatilho nas pessoas para a lenda urbana. Sim. Então, assim, não é... Galera, não é isso. Quando a gente fala de tráfico de órgãos, a gente não está falando da pessoa que vai estar andando na rua, vai ser sequestrada, vai acordar num hotel abandonado com numa banheira de gelo e com os remédios e com a cicatriz que perdeu o rim. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é de pessoas sendo convencidas a vender os órgãos para quem está precisando do órgão. Então, isso é o que mais acontece, que a gente sabe que não pode, a gente pode fazer doação de órgão de vivo para vivo, de doador vivo, mas desde que isso seja feito por amor. Então, você pode fazer para uma pessoa da sua família, uma pessoa que você ama. Por comércio, não. Então, isso é um ponto. A gente tem um caso revelado que foi em Pernambuco, que era um esquema de um hospital, que as pessoas até foram presas, que, de fato, eles anteciparam a morte de um menino para fazer a doação dos órgãos e fez sem autorização da família. Então, eles foram identificados e foram presos. Então, isso é uma... Quantos anos tinha essa criança? Eu não lembro, mas era criança. Era criança. Então, isso aconteceu. Então, isso pode acontecer. E na China tem denúncias de pessoas que lá, de fato, prisioneiros talvez estejam sendo... Nossa. Mas eu não sei. Isso é da literatura. Mas, no todo, o que a gente sabe, e a gente sempre faz esse apelo, que isso não interfira na nossa política de doação de órgãos, porque ela é muito séria, a gente tem muitas pessoas. Então, assim, o fato da pessoa ser um doador de órgão, né, que a gente declara, a família declara, isso não é impeditivo para tráfico de pessoas, porque ser ou não ser não é isso que vai proteger a pessoa, porque não é assim que acontece. Então, eu tomo muito cuidado com esse tema para não gerar pânico, e aí a gente quer remendar um lado e a gente atrapalha outro lado. Com e certeza. Tem muitas pessoas na fila do transplante, isso, né? Porque eu vi na rede social uma pessoa falando, não fala que você é doador de órgão, porque senão não vão salvar a sua vida. Não, porque você vai doar Mentira, órgão. não é isso. E não é muita isso. curtida, e é muita gente falando isso, muita gente comentando, falando assim, nossa, bom saber que... porque eu tenho feito muito essa reflexão, porque a gente está vivendo o inferno do paraíso que a gente sempre sonhou. Então, assim, sempre, a gente que trabalha com esse tema há muitos anos, sempre foi um sonho, que a gente sonhou coletivamente, que o tema saísse da bolha, porque por muitos anos a gente fazia evento e falava da gente pra gente mesmo, que a gente fala pregando para convertido. Então, eram as mesmas ONGs que trabalham com temas, as mesmas autoridades que já são sensíveis, e a gente faz eventos para a gente falar pra gente mesmo e ficar pregando para convertido. Então, a gente já está convertido, a gente já conhece o tema. Então, assim, estourar a bolha e ir para outros espaços, isso é um sonho e tem que ser assim mesmo, porque não adianta a gente ficar
pregando para convertido. Então, a gente viu agora, nos últimos 1, 2 anos, eu tenho visto muito influenciador digital que abraçou a causa do tráfico de pessoas para si. E aí tem muita coisa que é bacana, que tem que realmente coisar, mas tem muita explanação de lenda urbana, de pânico, tipo isso. Isso é uma das coisas que eu tomo muito cuidado. Isso é criminoso, você falar para a pessoa não doar órgão porque ela vai ser vítima de tráfico de pessoas. Isso não. O nosso sistema do SUS, de doação de órgão, ele é muito sério. Então, isso é criminoso. As outras coisas, as pessoas estão desaparecendo, tal. Eu perguntei para a Polícia Federal, eu perguntei para o menino, porque assim, eu tenho que ser cética, porque a pessoa fala, os casos hollywoodianos, eu estou acostumada. Mas a pessoa desaparece dentro do sumidouro do aeroporto, não tem nenhum caso desse. Eu vi até na Disney. Não, e todo mundo está falando disso, gente. Absurdos. Eu vi isso. Sabe por quê? Que não sei quem sumiu no aeroporto de Guarulhos. Eu não posso dizer que não teve nenhum. Assim, eu não conheço todos os casos do universo do planeta Terra, mas eu conversei com as autoridades, com quem tem inquérito em aberto, não tem nenhum aberto. Ninguém desapareceu no aeroporto aqui do Brasil. E é muito difícil. Não vou dizer que não acontece de uma pessoa ser sequestrada, porque o tráfico, ele tem a finalidade da exploração. Então, assim, a pessoa pode ser sequestrada para ser assassinada. É uma pessoa que está com dívida com o tráfico de drogas, some e é assassinada. Ou por agiota. O pai está devendo, sequestra o filho para pagar a dívida. Então, assim, outros crimes acontecem, mas isso não é tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, ele tem a finalidade da exploração. E chama muita atenção se eu sequestro uma pessoa aleatória dentro de um aeroporto. Nossa, ainda um aeroporto cheio de câmera. Que é cheio de câmera, entendeu? Eu vi vários vídeos sobre isso. Que eu vou sequestrar uma pessoa que eu não sei quem ela é, porque eu não falei antes, tem todo um negócio que eu tenho que entender qual é o teu sonho, que eu vou estar andando no aeroporto, eu vou pegar uma pessoa aleatória e vou sequestrar essa pessoa para fins de tráfico, que vai chamar a atenção, que a família vai atrás. Não é isso. Como que você entra com uma pessoa sequestrada dentro do avião? Passa pelo esquema de segurança. Não, aí você já... Isso até pode acontecer, mas você já tem que ter falsificado o documento dela antes. Sim. Então, e aí o sumidouro do aeroporto, se você jogar, é o que mais os influenciadores digitais estão falando para alertar. Porque é legal, porque isso aí gera engajamento, né? Gera dinheiro também. Gera um pânico coletivo. Um pânico moral, isso né? A gente teve a política que era ministra, né? Que falou, das crianças que arranca o dente para fazer exploração sexual. Nossa. Não sei se vocês lembram desse caso, eu não quero citar nomes aqui. Sim, é um governo anterior. Só dá um Google de uma ministra que a gente teve e falou isso. E o mais triste que era a ministra dos Direitos Humanos. Era a ministra dos Direitos Humanos. Olha, absurdo. E ela falou numa entrevista, olha, tem milhares é muita galera, de crianças que eu sei que arrancam os dentes para elas serem vítimas de tráfico para fins de coisa. Eu, na época, eu era membro do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A gente mandou uma carta, um ofício, requisitando ao Ministério da Justiça essa resposta. E a gente perguntava quantas crianças, qual conselho tutelar ficou responsável por essas crianças, qual foi o atendimento que essas crianças receberam. E aí a resposta foi: não temos. Perguntamos ao Ministério Público do Estado do Pará. Quantas que não temos. Então, assim, não existe. Ela inventou esse caso. Não quer dizer que as crianças lá da Ilha do Marajó não estejam vulneráveis à exploração, isso acontece. Mas dessa forma que ela falou, não, ela inventou essa história para criar mídia. Então, a gente vê esse tipo de sensacionalismo que isso atrapalha muito. Porque por que atrapalha? Porque vai ficar naquela coisa assim, se os jovens que veem esses influenciadores ficar falando, é o sumidouro do aeroporto, você vai ser sequestrado, eles não entendem que não é isso. O perigo está na tua prima,
que está fazendo ostentação na rede social, que está falando, poxa, é tranquilo fazer essa atividade, é tranquilo entrar para o job, é tranquilo fazer esse trabalho. Esse está o risco. E aí, se você fica colocando foco para as lendas urbanas, para as loucuras, você atrapalha. Então é isso que eu falei. A gente está vivendo o inferno do paraíso que a gente sonhou. Por um lado, é muito bom que muitas pessoas estejam falando disso, mas, por outro lado, tem que falar o real, baseado em alguma coisa, e não fazer um pânico social com relação a esse tema. Isso que você falou é muito importante, que o absurdo é que muita gente não doa os órgãos com medo, absurdo, e relaxa em outras coisas, como você falou, da prima, na internet, ver um namoradinho. Do príncipe encantado, que chama para ir para outro país, que três conversas está apaixonado, jogador de futebol. Em resumo, aquela salvação que a pessoa tanto espera. Mas assim, meninas, adolescentes, e mais velhas também, mas, né, vamos pegar o público adolescente, muito vulnerável para amor romântico. Então, assim, a proposta, né, muito vulnerável. Um dado do Ministério dos Direitos Humanos, o Disque 100, que o Brasil, em 2004, foi relatado um caso, no mínimo, por dia de tráfico humano. 86,7% eram pessoas de 0 a 16 anos. É o que você está falando agora. Então, assim, a gente vê muita vulnerabilidade para o amor romântico. Te amo, larga tudo, vem aqui e chega lá, não é isso. Meninos. Muito aliciamento para futebol. Jura? Então, vem, você vai ser o próximo revelação do futebol, e os pais não tomam cuidado, dá autorização para esse olheiro. Eu ouvi dizer que está acontecendo muito com esportes agora. Com jogo profissional. Gente, eu ia chegar aí. Então, assim, futebol, muito. E assim, outros esportes pode acontecer também. Mas o futebol aqui no Brasil é a paixão nacional. E os pais não pensam 2 vezes antes de dar uma autorização de viagem para uma pessoa que ela nem conhece, que está prometendo que vai levar o filho para outro estado, para outro país, para fazer as peneiras, para virar o novo Neymar. E o que acontece com esses meninos? E aí a gente tem 2 formas de exploração. Uma é de ir para trabalho escravo mesmo, exploração sexual, acontece disso tudo. E outras deles ficarem... Às vezes não vai acontecer a exploração sexual, mas vai acontecer deles serem obrigados a participar de campeonatos, porque as pessoas não sabem disso. Mas os campeonatos de sub-base, eles rolam bastante dinheiro. Não vou dizer que rola o mesmo da coisa, mas rola bastante dinheiro, rola muita aposta. E aí esses meninos são obrigados a participar desses campeonatos sem preparo físico, sem alimentação adequada, sem ganhar nada, fica fora da escola. E aí eles participam de temporadas, eles ganham lesões horrorosas, sem preparação, sem o que um atleta, o que um atleta precisa para ser um atleta. Então é total jogado, né, dorme em container. A gente tem o caso dos meninos que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, do Flamengo, e morreram. Então, assim, fica jogado de qualquer forma. E um time famoso, né, gente? E gerando dinheiro para todo mundo. E esses meninos, acabou a temporada, sai lesionado, com uma mão na frente e outra atrás, foram submetidos a jornada exaustiva, né, as características do trabalho escravo, né, jornada exaustiva, imposição de tarefa, condição desumana, de insalubridade. Meu Deus. Eu vi, não só no futebol, eu vi esse caso com League of Legends também, com um game eletrônico. E aí, eletrônicos, o que a gente tem de situações reveladas? A gente tem, então, assim, tanto de aliciamento, que você acha que seu filho está tranquilo em casa jogando videogame, que nada está acontecendo, mas ele está jogando jogos que têm interação. Então, ali ele pode ser aliciado para qualquer coisa, tanto para que depois vai gerar uma exploração sexual, uma outra finalidade de trabalho. Mas a gente tem jogos online que, por exemplo, o menino ele vai fazer uma tarefa que é fazer uma mineração. E aí, essa mineração no joguinho, depois ela consegue se transformar em moedinha, que vira Bitcoin, que vira dinheiro na vida real. Então, bota esses meninos para ficar
em situação de exploração, em alguns casos, assim, cárcere privado mesmo, obrigado a jogar, porque isso se monetiza. Outras de obrigar a ficar construindo coisas ali na plataforma. Então, é uma outra forma de exploração, que aí é totalmente no ambiente digital. Bom, o nosso produtor já veio aqui mostrar o tempo, porque é um assunto assim tão chocante, que passa tão rápido. E eu falo pra caramba, né? Eu já vou 20 horas convidá-la a voltar aqui, Graziela. Você está já convidada para voltar e a gente abordar de tema, que é tanta coisa pra gente explorar, mas eu queria mesmo que você falasse com os pais, com as pessoas, como alertar para não cair. Você vê que qualquer um, o que você está contando, qualquer um pode. Qualquer um. Então as pessoas acham que é só os pobres, só as meninas que precisam. Você falou de homens, de crianças, de um público que a gente nem imaginava. Então, o que fazer, principalmente os pais, né, para evitar que os filhos e as pessoas mesmo, para evitar de serem vítimas do tráfico humano? Os pais é aquela história que agora, até com a série Adolescência, está muito em voga, então tá clichê o que eu vou falar. Mas é importante esse alerta. Você deixaria a sua criança andando na Avenida Paulista sozinha? Não. Mas a internet é 1 bilhão de vezes maior do que a Avenida Paulista. E você deixa a sua criança andando sozinha. Bom exemplo, nessa estrada virtual, que acontece de tudo. Então, você acha que seu filho está do seu lado e que ele está seguro, mas ele não está seguro. Ele está numa situação de risco muito maior do que talvez se ele estivesse sozinho à noite na Avenida Paulista andando. Nossa, é verdade. É verdade. Então, infelizmente é verdade. Hoje a gente já trabalha nessa perspectiva que uma criança com acesso a computador, criança adolescente, né? Com acesso a computador, celular, sem controle parental, é negligência. Sim. E tá todo mundo negligenciando os seus filhos. Existem casos realmente de pais procurar vocês, não sabia de nada, depois só que quando o filho foi traficado que... O que acontece muito com a gente, muito, é assim, mães que ligam pra gente pra falar assim, minha filha conheceu o alecrim dourado e quer ir e ela não me escuta. Conversa com ela. E aí a gente tenta conversar, mas... Não consegue convencer? Não. O que eu ia perguntar antes também de encerrar, os traficantes já foram ameaçados por eles, que vocês, ou não? Vocês já correram esse risco de estar, porque vocês minam, né, praticamente os planos. Mas o que acontece? A gente tem uma forma de trabalhar e aí cada organização tem um jeito de trabalhar. Sim. A gente não trabalha nunca sozinho. Ótimo. Não existe isso. Eu nunca vou fazer um resgate sozinha. Isso não, na nossa política de atuação, isso não existe. Então, a gente aqui trabalha sempre com as instituições. Então, a gente nunca vai estar sozinho. A gente vai estar sempre com o Ministério Público do Trabalho, a gente vai estar sempre com a Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Polícia Civil, os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Ministério da Justiça, as outras ONGs. Então, a gente sempre trabalha em rede. E a forma da gente trabalhar, de certa forma, protege a gente. Eu nunca tive numa situação de que eu me senti em risco, eu também não me coloco em risco. Eu sei me proteger, eu sei que às vezes acontece, mas a gente toma bastante cuidado e a gente não se expõe quando a gente tem que se expor. A gente nunca a gente entrega uma vítima para uma imprensa, que a imprensa chama de personagem. A gente nunca faz isso, a gente nunca entra em confronto com um possível perpetrador. Então, a gente tem muito, muito cuidado com isso, até nos treinamentos, nos cursos que eu dou muito treinamento para todo tipo de público, desde adolescentes a juízes e pessoas da polícia, sociedade civil, escola. A gente tem diversos treinamentos para diferentes públicos. Isso é um alerta que eu sempre faço. Falo, gente, há quem goste. Eu não gosto de Marte. Aquele Marte que está lá no cemitério, putz, grila. Eu respeito bastante, mas eu quero que esteja todo mundo vivo e trabalhando aqui com a gente. Então, eu nunca estimulo uma pessoa a enfrentar sozinha, né?
Mas a gente tem a sorte de estar aqui no Brasil. E da gente ainda ter essas instituições de apoio, né? Se você é uma mulher hoje no Afeganistão, não existe rede de apoio. Então, isso é sazonal também, né? Pode ser que daqui a um tempo eu volte aqui e fale, olha, a gente hoje não tem proteção de órgão nenhum, né? Então... E a punição para esses traficantes aqui? Como que você vê a punição aqui no Brasil? Olha, a nossa pena, ela é bem baixa, né? 4 a 8 anos, se você traficar Só isso? 4, 8 anos? Para você traficar uma pessoa? É baixa. E, além da pena ser baixa, meu Deus, isso é uma grande frustração. Porque o que a gente tem de casos identificados, seja por organizações de sociedade civil ou auditores fiscais do trabalho, que são quem mais identifica, né, a situação de tráfico que envolve trabalho escravo. Então, o que a gente pegando esse exemplo, né, bem básico, assim, para a gente ter uma noção, o que a gente pega de resgates de trabalhadores escravizados e de condenações criminais é muito pouco. A gente tem 3, 4 condenações criminais e 50 mil pessoas que já foram resgatadas. E por quê? Porque a nossa justiça do trabalho, que aqui no Brasil a gente ainda tem isso, a gente tem 2 justiças, né? A justiça que protege o mundo do trabalho e a justiça que protege o mundo do crime, né? A nossa justiça do trabalho, ela é maravilhosa, ela é a melhor do mundo. Na agilidade, nas condenações, o que o Ministério Público do Trabalho consegue fazer de condenação. Isso, assim, qualquer país que eu vou, que eu conto, fica todo mundo muito entusiasmado com o que a gente faz aqui. A gente tem termos de ajustamento de conduta que bate no bolso do explorador, indenização para o trabalhador. A gente consegue muito pegar no bolso. Agora, dessas provas virarem uma condenação criminal... Cadeia. Aí, bicho, não aceita... Eu tô passada, 4, 8 anos você traficar uma pessoa, uma criança. Não aceita prova, demora muito até ter a audiência, já passou 10 anos, aí a vítima já sumiu, o perpetrador já sumiu. Então, a gente tem muito que avançar nesse lugar. Mas essa proporção aí, 50 mil pessoas para 3, 4 condenações. Eu não sei de cabeça, mas é pouquinha a condenação, né? Gente, assim, e cadeia mesmo nada. É triste falar do crime compensa, porque é por isso que continua esse tráfico. Que compensa. Tem muita gente sendo presa por muito menos. Se eu não me engano, acho que é o segundo, né? O terceiro, acho que o primeiro é drogas, o segundo é armas e o terceiro é tráfico. Essa daí é uma frase que ficou muito clássica, porque saiu em alguns relatórios das Nações Unidas, assim, que fala assim, o tráfico de pessoas é a terceira modalidade de crime transnacional mais lucrativa do mundo, perdendo só para o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Então, isso é uma frase que ficou muito conhecida. Mas eu, com muita humildade, assim, base no que eu estudo, no que eu vejo, no que eu escuto, eu diria que o tráfico não é a terceira modalidade de crime transnacional mais lucrativa. Porque se você pegar e for olhar para o tráfico de drogas, em toda a fase do processo, desde da produção da droga, da plantio da droga, produção, embalagem, tráfico, venda, você vê que tráfico de pessoas, que tem pessoas traficadas ali que participam desse processo todo. O número de pessoas que a gente tem, o mais revelado são que a gente chama, tem um debate que se é o termo certo, se não é, que chama mula do tráfico de drogas, que é aquela pessoa que é obrigada a ingerir coisas e passar. Então, a gente tem muitas pessoas que são colocadas nessa situação para engolir droga, e algumas não estão em situação de tráfico, sabem o que estão fazendo, outras estão sendo ameaçadas, e por isso estão fazendo. Então, assim, separar esse joio do trigo é muito difícil, mas muitas pessoas são colocadas em situação de tráfico para essa prática criminosa. Então, no tráfico de drogas, você olha todo o processo, até o consumidor final, teve tráfico ali no meio. Tráfico de armas é a mesma coisa. Então seria o primeiro. Eu acho que é o primeiro.
mas eu não tenho Sim. o dado. Mas é pela lógica. É pela lógica. É pela lógica. Mas também tráfico é muito difícil da gente mensurar, né? Os dados, eles são muito difíceis mesmo. Até por isso que eu expliquei. Vai ter um caso que a gente vai identificar e esse caso não vai nem gerar um inquérito. Então, não entra para o sistema, então não é computado. Então, a gente vai estar sempre... Tudo que for revelado de tráfico de pessoas, você pode botar aí, sei lá, 100% para cima, porque o que é revelado é o que foi revelado. Mas o que está subnotificado, o que está por baixo ali, que a gente não conhece... É bem Tanto maior. começou agora esse escândalo de celebridade envolvida, né? Com o tráfico de pessoas. Que muita gente ficou até espantada com o tanto de famoso que estava envolvido nisso. E aí, é isso. Um caso, uma pessoa que denuncia, aí ela estimula outra pessoa a denunciar, que estimula outra pessoa a denunciar, e aí, de repente, parece assim, olha, está tendo muito caso. Agora está tendo muito caso. Não, as pessoas estão com coragem de denunciar, mas não quer dizer que teve mais. A gente está revelando mais. Essa é a diferença. Desses casos estava acontecendo faz tempo. Estava acontecendo. Agora a gente está tomando consciência deles, né? Bom, infelizmente lá o produtor já tá quase pra gente acabar, mas é tão bom, né, assim... E tem tanta coisa pra falar. Tanta coisa pra gente falar, Graziela, que você vai ter que voltar aqui no Conexão 3. Já estamos te convidando aqui para todos. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por sua explicação, por suas informações que foram fundamentais. Eu tenho certeza que muita gente vai ser salva agora vendo o Conexão, muitos pais em alertas, vocês que estão vendo, namoradinho que nunca viu, manda foto. Agora tem muita inteligência artificial, né? Eu estava vendo um caso de uma mulher também que ficou noiva, o meu noivo é turco, ele mandou presente, chegou lá, foi vítima de abuso sexual, exploração sexual. Então tem muitos casos, como vocês viram, pega o seu sonho. Quero ser jogador de futebol, quero ser modelo, quero ter um amor na minha vida. Então vamos prestar mais atenção, gente, vamos ficar mais alerta. Desconfia de tudo, a inteligência artificial está muito avançada, está fazendo imagem que muitas vezes não dá para reconhecer, está fazendo áudio, vídeo, muitas vezes não dá para reconhecer se é real ou não. Então, tomar muito cuidado com isso, principalmente. Com certeza. E eu queria falar assim, se alguém acha que está sendo vítima, que algum parente, filho, como que procura as BRAD, como que faz? Não, importante, a gente não é canal de recebimento de denúncia. Tá. Então, não adianta procurar a gente, se procurar a gente vai encaminhar para os canais, mas a gente não. Se uma pessoa, sei lá, eu estou desconfiada, estou falando com alguém na internet, vocês dão orientação? A gente pode orientar, mas essa pessoa vai ter que procurar aquilo que eu falei, a gente trabalha sempre em rede. Uhum. Então, ela vai procurar o que a gente orienta de canais de denúncia. A gente tem o Ligue 100, Disque 180, que as pessoas criticam, mas é a política pública que a gente tem que incentivar, e eles estão treinados para receber e encaminhar esses casos. Então, a denúncia anônima ela vai para o Ligue 100, Disque 180. A gente tem um canal que se chama Sistema IP, que é do Ministério do Trabalho, que se você jogar no Google, Sistema IP, Trabalho Escravo, ele é totalmente orgânico, é muito fácil fazer a denúncia lá. E assim, os auditores fiscais olham mesmo essa denúncia e vão atrás, e também pode ser feita de forma anônima. A gente tem aí o Ministério Público do Trabalho, então aonde está no Brasil que pode receber uma denúncia, se você chegar em qualquer lugar onde tiver um Ministério Público do Trabalho e falar que tem um caso para contar, eu tenho certeza que vai ser ouvido, né? Então a gente tem esse canal. A gente tem as polícias, né? Polícia Federal, Polícia Civil, que também tem que ouvir. Aí vai depender do lugar, da onde, se a pessoa está confiante, se não está, mas se, por exemplo, se for para uma rede de proteção à mulher, às vezes você acha, ali é só para violência doméstica, mas se você for ali relatar um caso de tráfico, você vai ser escutado. Aí é que eu não posso botar minha mão no fogo, porque a gente sabe que vai depender da pessoa que está lá na hora, pode ser horrível o atendimento, mas a gente tem que referendar os canais que tem, porque não adianta ligar para a gente, que a gente não tem nem equipe para dar conta do Brasil inteiro. Então tem que buscar os órgãos do lugar onde a pessoa está.
Certo. Mas tem orientação no site de vocês? Igual você falou, se tem alguém conversando, tem uma mãe, minha filha tá com um príncipe encantado, tal, ainda nem transforma em crime, a criança nem foi ainda traficada. Nesse caso específico, hoje em dia eu tenho recomendado um canal que é aqui no YouTube, que se chama Sobrevivendo na Turquia. Eu recomendo muito que veja esse caso, porque a vlogueira lá, a Dani, há 10 anos ela faz isso, de trazer entrevistas de mulheres que passaram por essa situação. E aí esse canal, para mim, é a melhor fonte de prevenção dessa forma específica do amor romântico, porque lá tem 1 milhão de casos. Aí a pessoa, sempre quando vem, eu falo, cara, assiste isso aqui, porque você vai ouvir 1 milhão de casos e vai ver que não é a mãe que está exagerando, não é a Graziella que está inventando, porque você vai ouvir das vítimas. É muito bonito o trabalho que ela está fazendo. Legal, ótima recomendação. Eu recomendo mesmo que assista o Sobrevivendo na Turquia. Sobrevivendo na Turquia, gente, olha, ótima recomendação. Fala para os seus filhos assistirem, que eu acho que esses negócios de amoroso é bem forte. No site do Ministério da Justiça, se você for lá na aba Tráfico de Pessoas, você vai ter as pesquisas mais recentes aqui do Brasil que foram feitas, então ali vai ter material. Então tem bastante coisa acontecendo. Ai, que legal, ótimas informações. Quero agradecer muito você ter vindo aqui no Conexão. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E espero aceitar o próximo aqui, que a gente vai te esperar. Pra gente conversar bastante juntos. Eu só tenho a agradecer. Muito bonito o trabalho que vocês fazem. A gente da sociedade civil precisa ter esses espaços para dar voz ao nosso trabalho, né? E a gente sempre brinca disso, assim, que a gente faz tanta coisa, mas a gente é péssimo em comunicação. E a gente precisa dessas alianças, né, para divulgar nossas ações. E para quem está assistindo, não pensa que é com o outro, que nunca vai acontecer com você. Proteja suas crianças e adolescentes. Deixar andando na internet solto é uma negligência. Desconfie de propostas encantadoras, seja ela que envolva trabalho, amor romântico, propostas que tenham a ver com os seus sonhos. Não deixe de sonhar, porque longe de mim ser uma cortadora de sonhos, eu acho que o sonho, ele move muito a gente, mas sonhe com o pé no chão e transforme o sonho em objetivo. E objetivo a gente planeja, a gente pesquisa e a gente chega aonde a gente quer, e todo mundo tem o direito de migrar, todo mundo tem o direito de melhorar de vida, todo mundo tem o direito de ter uma vida melhor, mas faça com cuidado, porque qualquer pessoa pode ser vítima de tráfico de pessoas, acredite em mim. Com certeza, que alerta, hein, Gabs? Fechamos a segunda temporada do Conexão 3 com chave de ouro. Muito bom, né? Bom, gratidão, obrigado a vocês que assistiram aqui. Prestem atenção nesses alertas, é muito grave o que a gente ouviu aqui de informação. Tem muito mais informação, que ela vai voltar aqui pra gente conversar. Mas é muito importante, gente. Vocês viram que não é só os mais vulneráveis, os mais humildes, são todos. Aqui, todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco. Aqui, como ela falou, todo mundo pode ser vítima de tráfico humano. E eu quero falar que esse programa vai estar no Spotify, canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Os outros programas também vocês podem conferir a segunda temporada. Inclusive, eu vou recomendar, se você gostou desse programa, vai ver o da Ivanise Esperidião, desaparecimento de pessoas, que lá também ela abordou um pouquinho e complementa muito o que a gente conversou aqui. E siga nossas redes, observatório3setor.org.br, tem muito mais material, nossos programas de rádio, entrevistas. Agora a gente está com o Observatório Entrevista, tá bem legal o nosso programa. Inclusive o Alok foi o nosso primeiro entrevistado. Ai, que chique. O Alok, estreamos com o Alok, vai lá conferir no nosso site. Muito obrigado por ficar aqui com a gente. Até o próximo Conexão. Até o próximo.